Então vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, e agradecido por estarmos aqui reunidos de forma virtual, cada um em sua casa, cada um no seu lar, que possamos receber as bênçãos de Deus e a presença do nosso anjo guardião, do nosso espírito protetor e todos aqueles espíritos que têm compromisso com a nossa encarnação. Que nossa equipe de trabalho esteja conosco, nos intuindo, nos protegendo, nos amparando, que possamos estudar a doutrina dos Espíritos para nos melhorar um pouco mais, possamos assimilar tudo o que é necessário e possamos ter uma noite tranquila de aprendizado. E assim, damos início a mais essa noite de estudo e trabalho da mediunidade. Que o Senhor nos proteja, nos ilumine, nos guarde, hoje e todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar a Lei de Destruição, do capítulo 6 do Livro dos Espíritos. E quando a gente fala em Lei de Destruição, talvez a gente não tenha a visão que os Espíritos nos colocam dentro do Livro dos Espíritos. Às vezes fica assim, como destruir? Será que é bom? Será que não é bom? Para que é? Por que Deus permite? E nós ficamos nessa situação. Então, será que a destruição é necessária ou ela é abusiva? Então, vamos ver essa transformação. A destruição é uma lei da natureza? Será que é uma lei que Deus criou? Mas por que Deus criou essa lei? Ela é necessária, que tudo se destrua para renascer e regenerar. Nós sabemos que nós temos um corpo físico, e esse corpo físico, um dia, ele vai morrer. E nós vamos renascer novamente. E tudo na natureza transforma, tem essa transformação. Porque isso, aqui chamais destruição, não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. O planeta Terra está numa grande transformação, numa grande mudança, tanto moral, como intelectual, como espiritual. Mas tudo depende de nós. Essa destruição, essa lei do Criador, ela vem para que tudo renasça, para que tudo se regenere, para que tudo cresça, para que tudo evolua. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? E os Espíritos nos colocam. As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele serve para atingir os seus fins. Então, nós somos criaturas divinas. Nós. E se ele nos deu a oportunidade da vida, aqui estamos com um fim determinado. Mas para quê? Qual é o objetivo? Esse duplo objetivo. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva e de utilizar os restos do invólucro exterior. Nós sabemos que nós, seres humanos, não comemos as pessoas, mas os seres selvagens de antigamente comiam. Mas o que ele quer colocar é a natureza, esse duplo sentido aqui de que tudo que cai na terra, tudo se destrói e tudo vem ao equilíbrio, a reprodução de tudo isso, esses restos, eles vão mudar, eles vão nutrir a terra. Mas é apenas o invólucro que é destruído. E esse invólucro não é mais do que acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois esse é o princípio inteligente e indestrutível. O nosso corpo morreu, o que vai? Vai para a terra. E ali ele se decompõe. E a terra, por sua vez, ela vem e ela se nutre de tudo aquilo. Mas o que está ali? É o corpo físico.
o ser pensante, o espírito. Esse princípio inteligente, o nosso espírito é indestrutível. Esse princípio inteligente e indestrutível que se elabora através das diferentes metamorfoses, porque passa. Então, passamos nós por vários, passamos por todas as mudanças necessárias, passamos por todas as transformações, passamos. Preservação e conservação. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e conservação? Hoje nós ouvimos o mundo todo, né? Nós temos que preservar a natureza, nós temos que preservar os animais, nós temos que conservar. Mas por que tudo isso? Então, quando ele coloca preservação e conservação, por quê? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Então, tudo ao seu tempo. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino do homem, tudo vai passar por transformações necessárias. Se nós verificarmos o homem no princípio, o homem primitivo, o Homo sapiens, vamos ver ali a mudança dele, as transformações por qual ele tem passado até o momento atual. Então, tudo isso. Então, o que nós não podemos é destruir antecipadamente. E essa destruição antecipada, ela vai entravar o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, nós temos essa possibilidade de reproduzir, de recriar, de transformar. Só depende de nós. Nós, essa grande transformação. E o instinto de conservação? Onde que ele está? Como ele é processado? Na pergunta 730, desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão. Por que nós temos medo da morte? Em primeiro lugar, nós temos medo da morte porque nós não temos a instrução, a visão espiritual. Nós não trazemos isso. E os espíritos já nos colocam que eles já nos colocaram isso. O homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E esse instinto o sustenta nas suas provas. Quantas situações nós estamos passando e isso nós estamos lutando para sobreviver, para melhorar o nosso dia a dia, a nossa vida em si. Sem esse instinto de conservação, muito frequentemente, o homem, ele se entregaria ao desânimo. E nós temos essa voz secreta que faz repelir a morte. Ele diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Então, tem algo que fala dentro de nós assim, não chegou a hora? Não, ainda não. Mas vamos caminhar, vamos lutar, vamos crescer, vamos transformar, vamos mudar, vamos aproveitar esse momento que é importante para nós. E essa voz secreta, ela vem nos dar essa sensibilidade de que não é chegado o momento. Quando um perigo nos ameaça, ela nos adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Então, significa o quê? Quando nós passamos por uma prova, pelo fio da navalha, como se coloca, né, que quase a morte passou do nosso lado, nós ali temos que aproveitar esse momento. Foi a oportunidade que Deus ainda nos deu de um tempo para reparar as nossas faltas, para corrigir os nossos erros, para nos instruir, para nos moralizar.
mas um ingrato rende geralmente graças à sua estrela, em lugar do Criador. Então é aquela, eu tenho uma estrela maravilhosa, eu tenho uma sorte maravilhosa, nada me aconteceu. Não aconteceu porque Deus, na sua infinita misericórdia, está ali te auxiliando. É o momento necessário para que você possa crescer, para que você possa compreender. Tudo há um equilíbrio, tudo há um contrapeso. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores. O remédio ao lado do mal. Já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Nós, às vezes, precisamos tomar um remédio amargo para curar as nossas dores. Nós, às vezes, precisamos que a tempestade venha e quebre os nossos fios da eletricidade para que a gente passe a olhar melhor como está ali fora, como está a nossa árvore ali frente, para retirá-la, para podá-la. Tudo tem o seu equilíbrio, tudo. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Vamos ver o que os Espíritos colocam. Ela é proporcional. Mas proporcional a quê? Aos estados mais ou menos material dos mundos. Então, os mundos primitivos essa destruição, ela deve ser proporcional àquele mundo primitivo. Ao mundo de provas e expiações, que é o nosso, também está de acordo com as nossas necessidades, com o nosso grande aprendizado. O mundo regenerador vai ter essas mesmas leis de acordo e proporcional ao estado deste mundo. E vai desaparecer no estado físico e moral mais apurado. Então, quanto mais nós nos desvincularmos da matéria, quanto mais nós nos moralizarmos, quanto mais nós nos instruirmos, nós vamos ver que tudo vai mudar. É como a criança. Quando a criança está nos seus primeiros dias de aula, ela tem uma dificuldade de assimilar, ela tem a dificuldade de pegar o lápis, ela tem dificuldade de fazer o A, mas depois que ela passou o primeiro ano, o segundo ano, que já está no 10º, que já está na faculdade, ela nem se lembra das dores do dedinho, das dificuldades que ela teve. Ela vai enfrentar novas dificuldades, novos obstáculos, novas pedras nós vamos encontrar, tudo para o nosso crescimento. Nos mundos mais avançados que o nosso, as condições de existência são muito diferentes. Então, tudo de acordo com o mundo em que vivemos. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? Olha o que os espíritos nos respondem. A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. Então, desde o momento em que nós vamos nos instruindo, vamos eliminando de nós o orgulho, a vaidade, a preguiça, a ociosidade, os males que atravancam o nosso crescimento, na medida em que nós vamos nos desmaterializando de todas essas situações, nós vamos melhorando. Vai diminuindo essa necessidade de destruição. É por isso que o horror da destruição vem de seguir o desenvolvimento intelectual e moral. Então, é necessário que venha a destruição da natureza, que o fogo assole uma grande floresta. É necessidade que a chuva venha e derruba barrancos e barrancos, aonde milhares, às vezes, de pessoas desencarnam, para que o homem comece a verificar que ali precisa ser tomadas medidas necessárias para que ele possa viver. Usando a sua intelectualidade, usando a sua moral, usando aquilo que ele precisa para sobreviver àquele ambiente. Isso é importante. E ainda vem nos colocar
No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Será que nós temos o direito de ir matando, 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 sem controle? Nós vamos ver que isso é uma predominância da bestialidade. Aquele que mata exageradamente, mata para saciar a sua vontade, para associar o seu orgulho, para associar a sua bestialidade, ele vai sofrer consequências, é claro. E esse direito de destruição é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso, esse abuso jamais foi um direito. E nós vamos sofrer consequências de todos os males que nós fizermos. Se nós matarmos exageradamente, se nós usurparmos de uma forma a natureza, e nós vamos sofrer consequências. Então, o que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? Então, é aquele que sai daqui, vai lá na África e mata todos os animais, porque ele gosta da cabeça do leão, porque ele gosta da cabeça do fulano. Ora, ele uma hora vai sofrer consequências. E os espíritos os colocam. Essa é a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então, quer dizer que nós somos piores que animais. Quando nós usurpamos, quando nós matamos, quando nós ferimos. A lei de destruição, nós seremos responsáveis por aquilo que nós violarmos, pelo abuso que nós cometemos nas leis divinas. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Então, desde o momento em que eu supro as minhas necessidades, que eu tenho ali as minhas galinhas, eu tenho os meus ovos, eu tenho os meus patos, eu preciso suprir as minhas necessidades, eu não estou infringindo. Mas desde o momento em que eu resolvo matar não só o que é meu, mas matar tudo de todos, eu estou infringindo leis. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Então, nós temos que saber controlar, nós temos que tirar esses maus instintos dentro de nós, nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial? Quer dizer, aquele que está acostumado é um excesso, num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abuso. Passou, excedeu, abuso. É abuso. É uma violação da lei de Deus. E cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda a espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para a destruição, para a matança dos animais, dos vegetais, destruição do reino mineral, a destruição do homem, nós estamos infringindo leis. Então, nós temos que olhar para dentro de nós. Nós já fizemos isso muitas e muitas vezes. Nós já erramos, nós guerreamos, nós matamos, nós caçamos. E hoje estamos aqui reparando as nossas faltas, os nossos erros. E os flagelos destruidores? Com que fim Deus, esse Pai de infinito amor, de infinita bondade, soberanamente justo e bom, castiga a humanidade com flagelos destruidores? Olha que castigo!
para fazê-la avançar mais depressa. Então, é necessário que os flagelos venham? É necessário. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? Então, nós somos testados. Se nós queremos um mundo regenerador, passarmos para um mundo feliz, nós vamos ter que nos despirmos dos nossos abusos, da nossa bestialidade, dos nossos erros, das nossas destruições do passado. E é através dessa moralização, é através deste castigo que nós sofremos, porque infringimos leis no passado. E hoje aqui estamos nessa grande luta. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Então, a nossa visão é uma visão material, é uma visão aqui pequena, muito pequena. Porque quando nós olharmos com a visão espiritual, nós vamos ver que ela tem um outro sentido. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Às vezes é preciso dar uma chacoalhada para que a gente possa olhar e ver assim, tem algo de errado. É necessário que, às vezes, as paredes comecem a trincar e o lodo comece a entrar na nossa casa para que a gente possa olhar e ver que precisamos colocar ali, reparar aquele racho, tirar os lodos, tirar a maldade. Às vezes, nós somos chacoalhados porque a nossa visão é pequena. Nós só julgamos pelo primeiro momento. A nossa vista, ela é muito pessoal. Na pergunta 744, Kardec e os espíritos nos colocam: qual é o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Porque quando a guerra vem, ela está ali porque existe opressão. Porque existe o mal. Existe ali a prisão, estão sendo oprimidos. E a liberdade e o progresso é a evolução do ser humano, é o crescimento do ser humano. Essa resposta coloca de maneira bem clara o problema dos saltos da natureza de que tratamos em nota anterior. O salto qualitativo a que se refere a dialética marxista é que, para alguns, contradiz a ordem evolutiva da doutrina espírita. É exatamente essa espécie de transtornos que apressam o desenvolvimento. Como se vê, o espiritismo reconhece a existência e a necessidade desses transtornos, mas integrados no processo geral da evolução, não os admitindo como quebra desses processos. Então, tudo, nós seguimos uma grande lei. É a lei do Criador, é a lei divina, é a lei que nós, se nós a infringirmos, nós vamos sofrer consequências. Temos o livre-arbítrio, mas somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos. Deus não poderia empregar para melhor a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, diariamente os empregas, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, nós temos esse conhecimento. É o homem que não os aproveita. Ele nos dá, ele nos oferece. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho
e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Se erramos, erramos conscientes, sabendo que estamos errados. Quando nós éramos pequenos, que a gente mexia nas coisas da nossa mãe, nós sabíamos que o castigo viria, cedo ou tarde. Que ficaríamos de castigo, que levaríamos uma palmada. A gente tinha consciência disso. E temos consciência atual. Se mexemos em algo, sabemos que vamos receber a recompensa do mal que fizemos. Se falamos algo, vamos receber tanto o bem como o mal. Então, nós somos conscientes. Nós não podemos dizer, eu não sabia. Sabia sim. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe com os perversos. Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Imagina, gente, eu estou com 67 anos. Na espiritualidade, isso é um estalar de dedos. 100 anos é um relâmpago, pabufete. E nós choramos, lamentamos, esperneamos. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. O que são, então? São apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Se soubermos aproveitar as nossas falhas, os nossos erros passados, hoje vamos caminhar com passos fortes, firmes e seguros. Se avaliarmos os nossos erros, não vamos errar mais. Então, nós temos que entender tudo isso. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. E no item 85, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita. Por quê? Porque ele preexiste a tudo. Nós aqui estamos de passagem. São eles os filhos de Deus e o objetivo de sua solicitude. Os corpos não são mais do que disfarces sobre os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. Nós estamos nessa grande batalha, nessa grande escola, nesse grande hospital, que a gente pode colocar que é um hospital psiquiátrico, porque é o que a gente encontra de gente desequilibrada, e às vezes nós mesmos nos desequilibramos, sofremos. E o tempo é rápido. E tudo passa. Quando ele fala, o general ele tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Então, Deus tem mais cuidado conosco, o espírito que está ali, imortal, do que com o corpo. Vamos renascer, vamos reencarnar, vamos corrigir as nossas falhas, os nossos erros. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Se considerássemos a vida no que ela é e quanto ela é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, que souberam suportá-la sem murmurar. E nós? Os nossos sofrimentos? Nós estamos murmurando, lamentando? O que nós, médios, estamos fazendo? Para nós, quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma ordem ordinária. Ou seja, quer que uma comunidade ali morra 10, 20, 30 pessoas, ou até muito mais. Ou por um acidente que morre só uma pessoa.
Não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso, no flagelo, parte um número ao mesmo tempo. Todos ali, 30 pessoas, pabuf, morreu. Cumpriu o seu karma. Desencarnou ali, sem problema. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Antes de olharmos somente a nós, mas olharmos o que está acontecendo no mundo de uma visão espiritual, nós não sofreríamos tanto. Nós não murmuraríamos tanto. Nós não lamentaríamos. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que o ocasionam. Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região. E se nós observarmos quantos países, quantas cidades, quantos estados sofrem tempestades, terremotos, maremotos, tsunamis, tudo é necessário. Mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. É o futuro. É o futuro que vai ver. Santa Catarina foi assolado por um grande vendaval alguns anos atrás. Se retornarmos a lá, vamos ver a situação que hoje eles se encontram. O Japão, pelos terremotos, a inteligência de crescer, de auxiliar, de amparar, de socorrer, houve um crescimento muito grande, intelectual e moral. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo as voltas com necessidades mais duras? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem ocasião de exercitar a inteligência. Então, a nossa inteligência. O vendaval derruba a nossa casa, vamos construí-la de uma forma mais segura. E isso, esse desenvolver da inteligência, vem demonstrar a paciência, a resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Quantas vezes nós vemos aí terremotos, maremotos, prédios, a chuva, tempestades, quando o homem passa a auxiliar, a amparar, a socorrer. Então, nós estamos nesse grande crescimento. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem, ou seja, de prevenir. Nós podemos prevenir que a nossa casa caia, nós podemos prevenir um acidente, nós podemos? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Então, vamos ver. Estamos finalizando. Muitos flagelos são a consequência de sua própria imprevidência. Olha bem, consequência da sua própria imprevidência. Eu não tenho onde morar. Aí eu faço a minha casa bem num morro. E ali eu faço o meu barraco, e vem um outro 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 barraco, e ali formam milhares de barracos. Aí eu faço a minha casa de tijolos, tal, tal. Será que aquele morro, em certo momento, ele não vai desabar? Eu não estou sendo imprevidente? Então, à medida que ele adquire conhecimento e experiência, eu posso conjurá-los. Quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhe as causas. Então, eu sei que aquilo ali vai desabar. Por que eu vou construir? Eu sei que o rio vai encher, porque ele enche todos os anos na época da chuva.
todos os anos. Por que eu vou construir a minha casa? Por que eu vou fazer isso? Mas entre os males que aflige a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe. Então, quando Deus envia-nos essa grande prova das grandes tempestades, isso, aquilo, nós podemos até nos prevenir, mas se a misericórdia ali está limpando a atmosfera, nós não temos como mudar. Não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. É a vontade do Criador. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, deve ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou, pelo menos, atenuar tantos desastres? Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência? E quando, ao cuidado da sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? Então, tudo nós podemos. Deus nos oferece a inteligência, a capacidade, esse grande aprendizado. E finalizando, a lei de conservação, no item 707, ele diz: os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio de abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Por que o homem não cresce? Por que o homem não aproveita? Ao egoísmo, que nem sempre fazem o que deve. Em seguida, e o mais frequentemente, a eles mesmos. São tão egoístas que veem que aquilo vai cair, que aquilo vai prejudicar, que aquela bebida vai lhe fazer mal, que aquele ato vai ter consequências. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que sejam suficiente olhar para a terra a fim de se encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança, e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Vamos estudar. O livro dos Espíritos nos coloca a clareza, nos instrui a todos nós médios, nessa grande evolução. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, permite a todos nós, nesse grande crescimento, nessa evolução, nos aprimorarmos. Depende de nós, somente de nós. Então vamos arregaçar as nossas mangas e vamos lutar para um mundo melhor, para um país melhor, para uma cidade melhor, para uma família melhor, para um ser melhor. É você responsável. Somos nós responsáveis por tudo. Eu sou responsável por aquilo que penso, porque eu emito fluidos. Eu sou responsável por aquilo que eu crio, porque eu posso criar e eu posso matar. Eu sou responsável. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Eu sou responsável por aquilo que eu deixo de falar. Tudo está nas nossas mãos.
Vamos aproveitar essa reencarnação, esse momento, para evoluirmos, para crescermos. Arregace as mangas, médios. Socorra os seus espíritos. Socorra aqueles a quem você matou, feriu, destruiu. Socorra. Socorra aqueles que estão aí encarnados do teu lado. Oriente, instrua, para que amanhã ele tenha um mundo melhor.